Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT-NBR 6027 e 6024. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou mostrar para você como apresentar as seções do seu trabalho acadêmico conforme a ABNT-NBR 6024. Então vamos lá. A gente tem aqui a nossa norma, já falamos de todos esses elementos nas aulas anteriores e vamos então diretamente para o item 4, que são as regras gerais de apresentação. Então a gente tem aqui as regras das sessões, tá? E as sessões vão ser apresentadas conforme esses elementos que estão aqui. Então, em primeiro lugar, são utilizados algarismos arábicos na numeração. Então, aqui, usando aqui como exemplo, você tem 4.1, né? No item aqui anterior a gente tem o item 4, sempre com algarismo arábico, nunca utilizar algarismo romano para apresentar o indicativo da seção. Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária, tá? Ou seja, até o quinto item. E aqui eu já vou até avançar um pouquinho para mostrar isso para você. Tá? Tá aqui, ó. Então a gente tem a seção primária, como eu tinha falado antes, que é o número 1, número 2, número 3. A seção secundária é 1.1, 1.2, 1.3 e assim para os outros. Seção terciária, 1.1.1, quaternária, aqui no exemplo, né? 1.1.1.2 e a quinária, que é até o quinto elemento, né? Então, como diz aqui, você só vai fazer, né, essa numeração progressiva até a seção quinária. O título das sessões, seja lá que sessões forem, seja lá qual a ordem, né, se é a primária, a secundária, etc., deve ser colocado após o indicativo da seção, alinhado à margem esquerda e separado por um espaço. Tá? Então perceba isso, que o título, como está aqui no exemplo, aqui em cima, ele deve ser colocado após o indicativo da seção. Então a gente tem aqui, ó, o indicativo da seção, estou destacando aqui na própria norma como exemplo, alinhado à margem esquerda, portanto ele não vai ser centralizado, não vai ser justificado, nem alinhado à direita, vai ser alinhado à margem esquerda e é separado por um espaço. Veja aqui, ó, entre o número e o título existe um espaço em branco, né? E o texto vai vir em outra linha, que é o que a gente vê aqui mais ou menos. Aqui eu tenho o título dessa seção secundária, né, o indicativo, que é o 4.1, e o título, que é a palavra sessões. Aqui eu diria que eu tenho uma linha, ó, nesse meio aqui, e depois vem o texto. Quando a gente chegar no próximo módulo no Word, a gente vai ver isso com bastante mais detalhes. Depois a gente vem aqui, e esse é um ponto importante, que muitas vezes as pessoas erram. Ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer outro sinal não podem ser utilizados entre o indicativo da seção e o seu título. Tá? Então, se você tem aqui, ó, o número, o indicativo, você não vai colocar aqui 4.1.1, por exemplo, ou se fosse aqui, não seria 4 ponto, tá? Então, não tem parênteses, não tem travessão, não tem nada. Tem o quê? Tem um espaço em branco, como está aqui na linha anterior. Tá? Então não coloquem qualquer outro sinal. Todas as sessões devem conter um texto relacionado a elas, isso aqui é óbvio, quer dizer, você não vai fazer aqui sessão 4.1 e vamos supor que aqui nessa linha teria o 4.2, obviamente que não tem sentido algum, então todas devem conter um texto. O indicativo das sessões primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. Então lembre-se daquela aula do módulo anterior, que eu coloquei o exemplo da norma ABNT-NBR 6027, que estava lá. O primeiro, obviamente, vai ser o número 1. E o indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária que pertence, seguido do número que lhe foi atribuído na sequência do assunto e separado por ponto, repetindo-se o processo em relação às demais seções. Isso aqui também é bastante óbvio, acho que todos vocês já sabem disso. Utilizando-se aqui esse próprio exemplo, eu tenho esses elementos aqui, que obviamente esses elementos todos estão dentro deste. Por sua vez, esses elementos todos aqui estão dentro deste. Por sua vez, todos esses aqui estão dentro deste. E todos esses estão dentro
desse. Então aqui não tem muito mistério, né? Depois a gente tem aqui que esses títulos aqui, vejam, errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos. Veja que aqui, né, resumos em plural, no plural por quê? Porque você tem o resumo em língua vernácula e o resumo em língua estrangeira. Depois o sumário, que a gente viu no módulo anterior. As referências, glossário, apêndice, anexo e índices devem ser centralizados e não numerados, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias, e isso aqui eu expliquei em mais detalhes na aula do módulo anterior sobre o sumário. Lembre-se disso, né? Então, esses elementos aí são centralizados e não tem numeração. Depois a gente vê que os títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra, da primeira palavra do título. Isso aqui a gente vai ver com um pouco mais na prática e com um pouco mais de detalhe quando a gente chegar no próximo módulo. E os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária à quinária. Então, esses são os elementos. Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros. Ou seja, o item 1 ele deve estar com um tipo de formato, né? O item 1 eu digo uma seção primária, né? Então ele deve estar com um tipo de formato, a seção secundária com outro, a terciária com outro. E aqui a gente vê o próprio exemplo. Veja aqui, que aqui nós temos uma seção primária que ele está com negrito e com uma fonte um pouco maior do que aqui uma seção secundária. Claro que no seu trabalho acadêmico você pode, por exemplo, colocar essa seção primária toda em letra maiúscula, por exemplo, em negrito, aqui em negrito, mas sem letra maiúscula, né, na secundária. Se tiver uma seção terciária, por exemplo, você coloca só em itálico e por aí vai. Essa formatação ela fica bem ao seu critério e isso a gente vai ver com mais detalhes então no próximo módulo. Então é isso, eu vou ficando por aqui nessa aula e se você tiver alguma dúvida, deixe aí nas perguntas, deixe aí nos comentários que com certeza eu vou responder para você. Um abraço e eu te vejo na nossa próxima aula.